Olá, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra para a nossa meditação nessa noite. Você que faz parte desse canal, eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado essas mensagens, você que tem enviado, você que tem comentado, você também que tem colocado você para pensar também, você que não tem entendido, no início é assim mesmo, mas se você realmente sentiu o desejo no coração de conhecer essa palavra, com certeza você vai ser mais um daqueles que não conforma com esse evangelho que chegou até nós, que já está fazendo mais de 12 mil anos. Então nós estamos aqui com o tema: nós já nascemos nas regiões celestiais. Você que não é inscrito ainda, escreve lá, dá um joinha, curta a mensagem, aperte a opção todas para que você possa receber a notificação lá quando o YouTube lançar um vídeo. Eu quero louvar a Deus porque nós temos chegado já a 500 inscritos. E é sempre um prazer falar para você que está no nosso Brasil, você que está em outro país, a qualquer parte da cidade que essa mensagem tem chegado até você. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Também os nossos irmãos que tem hoje, graças a Deus, tem surgido muitos canais aí no YouTube e essa mensagem tem se espalhado. Então você também que conhece os nossos vídeos, você também que tem o interesse de estar aí deixando o seu like, o seu link também, para que nós possamos estar conhecendo você e divulgando também as suas mensagens. E nós vamos estar lendo aqui Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Quantas vezes eu li esse texto, colocando esse texto como ele tinha nos ressuscitado, né? E hoje, com a graça que nós conhecemos, nós sabemos que esse versículo não está falando para conosco. Paulo estava ali colocando a situação deles, que eles foram ressuscitados e assentaram nos lugares celestial. Saiu da morte de Adão, vida em Cristo. Verso 7. Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo estava ali, Paulo era um reformador. Meus irmãos, Paulo ele não temia o mal. Hoje nós vimos, infelizmente, existem muitos teólogos hoje que eles conhecem a verdade, mas eles não querem desmontar a história, porque é uma história muito bonita, há mais de 200 anos. Quem vive de história nunca faz história, porque Paulo não vivia de história, Paulo recebeu a revelação. E hoje às vezes eu fico olhando alguns irmãos, tem um conhecimento muito elevado, mas ele é preso na história. Ele tem medo de realmente fazer uma reforma e eles vão vivendo de história, mantendo aquela tradição, passando a mão por cima da verdade, e ele não quer ser essa chave para trazer escândalo. Meus irmãos, o tempo mudou, o tempo é outro. Até quando você vai ficar pregando uma mensagem atrasada? Se nós estamos no século 21 e essa verdade chegou até nós, nós precisamos colocar a boca no trombone. Por quê? Jesus disse: se vocês não falar, as
pedras vão clamar. E hoje não adianta mais ninguém esconder essa mensagem. Ou você entra no entendimento da graça, ou o povo vai abandonar os templos e vai acontecer igual nos outros países lá fora. Eu estava conversando com o irmão hoje que ele entendeu a graça, mas ainda continua ali naquele sistema tentando passar para alguns. E ele estava me falando que os outros países, as igrejas de lá acabou, os templos foi destruído, é museu, outro é boate. E ele estava dizendo que, eu falei, meus irmãos, o Brasil vai, daqui 100 anos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá nos outros países de primeiro mundo. Por quê? Ele me disse que é por causa da riqueza. Não é, meus irmãos. O conhecimento liberta. Infelizmente, as pessoas hoje têm medo de desmontar a história. Meus irmãos, a história é muito bonita, mas a reforma que Paulo trouxe ali, ele colocou a cara a tapa, ele colocou a sua vida em risco e ali ele iniciou a reforma. O judaísmo ficou para trás e ele pregou a graça de Cristo, a nova aliança. E hoje, infelizmente, as pessoas têm medo. A tradição fala mais alto do que a realidade do Evangelho. Quem vive de história não faz história. E nos ressuscitou. Quem foi os que ressuscitaram dentro daquele contexto? Quem foi os que ressuscitaram? Foi aqueles que estavam mortos. Quem estava morto quando Cristo veio? Todos aqueles que foram atingidos pelo pecado de Adão. Quando Paulo diz e nos ressuscitou, eles faziam parte do pecado de Adão. Então, quando Cristo ressuscitou eles, aqueles que creram nele, saíram daquele pacto antigo, que era pelo sangue, e creram no sacrifício de Cristo, eles foram ressuscitados. Já que Adão tinha o poder de matar todos, como matou, agora Cristo vem ressuscitando todos também. Aqueles que acreditavam no sacrifício dele, passavam da morte para a vida. Então, quem foi aquelas pessoas que ressuscitou? Aqueles que entenderam realmente o sacrifício de Cristo e creram nas suas palavras. 1 Coríntios 15, 22 diz assim: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Simã, serão está no futuro. Claro que está. Mas Paulo confirma isso em Efésios, que diz assim, Efésios 2, 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando Cristo chega no cenário, todos eles estavam mortos na transgressão de Adão. Ainda que eles não pecaram à semelhança de Adão, mas Deus imputou, Deus colocou sobre eles a culpa de Adão. Para quê? Para que através de Adão a morte entrou, através de Cristo a morte sairia. Que tipo de morte seria aquela? Seria a morte física? Meus irmãos, a morte que separou Adão de Deus não foi a morte física, porque não teria como Adão viver eternamente e não passasse pela morte física. Por quê? As pessoas pensam que a morte de Adão física veio por causa do seu pecado, pela transgressão. Será que os planos de Deus foi frustrado quando Adão comeu a fruta? De jeito nenhum, porque os planos deles não é frustrado. Então a morte que imperava ali, que Paulo estava falando, era a morte espiritual, separação de Deus. Quando Adão comeu da fruta,
ele foi separado de Deus. Agora, ali no Éden, nasce uma promessa. Através do homem, o pecado entrou, a separação, mas através de um homem, Cristo Jesus, o pecado sairia do mundo. Infelizmente, as pessoas ainda estão hoje lutando contra o pecado, a transgressão da lei. Nós precisamos lutar contra as obras da carne. Mas o pecado, meu irmão, foi perdoado, tirado de uma vez para todo, para sempre. Cristo não perdoou as nossas falhas. Ele não levou nossas falhas para a cruz. Ele levou o castigo que era para eles, estava sobre Cristo. E pelas pisaduras dele, o povo foi sarado. Nós, quando nascemos, já nascemos sarados, já nascemos no outro patamar. O pecado que entrou lá em Gênesis foi esse. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, no dia que Adão comeu, ele se afastou de Deus. Agora Cristo vem reconciliando aquilo que Adão tinha perdido. Os cristãos foram ressuscitados junto com Cristo. Cristo foi o primeiro, e assim que Cristo ressuscitou, os outros também foram ressuscitados. Aqueles que creram nele, aqueles que morreram em Adão, agora começam a ganhar vida em Cristo. E onde está escrito isso? Cristo foi as primícias. A igreja ressuscitou juntamente com ele, a igreja do primeiro século. Eles não precisavam morrer para ressuscitar. Eles já foram ressuscitados no Espírito. O que seria isso? Eles não provariam a segunda morte, a morte de Adão. Todos nós vamos provar a primeira morte, morte física. Mas a segunda morte foi morta. Então quem foi os que ressuscitou com Cristo? Todos aqueles que entenderam o Evangelho, passaram da morte de Adão para a vida em Cristo. Efésios 2,5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então deu vida a eles, vivificou. Alguém estava morto, Cristo deu vida, ressuscitou eles. O que seria então mostrar-nos no século vindouro? Então hoje, o que nós precisamos entender, meus irmãos, do Evangelho que nós precisamos entender hoje? Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos? Não. Para que nós ressuscitássemos, nós precisávamos estar debaixo da primeira aliança. O sangue de Cristo só foi para perdoar o pecado daqueles que estavam debaixo da primeira aliança. Gálatas 4, verso 4 vai dizer: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aquele que estava debaixo da lei. Então, isso é muito difícil hoje para a liderança entender, porque se eu disser que eu não tenho pecado, eu não nasci no pecado de Adão, o que me resta então? O que nos resta, meus irmãos, é viver livre da culpa e sem consciência de pecado. Paulo diz: se o sangue de touro e de bode purificava a sua carne contra o pecado, quanto mais o sangue de Cristo purificará a vossas consciência de que? Do pecado. Meus irmãos, nós precisamos ter a nossa consciência livre do pecado e reinar com Cristo. Ainda que o nosso corpo ele é falho, é carnal,
Mas Cristo, quando olha para você e olha para mim, Ele não vê a minha carne, Ele vê eu como filho de Deus no Espírito. E aí sim, se eu ando segundo a carne, eu vou colher frutos que não vai edificar a minha vida e nem a vida dos meus irmãos, e nem vai também trazer lucro para a minha vida. Vai ser um filho disciplinado e um filho que não está herdando realmente a herança que o pai deixou. Hebreus 9, não está aqui, verso 15, diz que Cristo morreu para perdoar o pecado de quem? Daqueles que estavam debaixo do primeiro pacto. Então, quando Cristo morre, foi para perdoar, resgatar aqueles que estavam debaixo do primeiro pacto. Então, quem era a nação que estava debaixo do primeiro pacto? Seria o Egito? Seria outras nações? Ou só havia uma nação que tinha a lei de Moisés? E quando alguém se convertia ao judaísmo, fazia parte da lei de Moisés. Então, quando Cristo morreu, foi para resgatar todos aqueles que estavam debaixo do primeiro pacto. Ele anulou aquele pacto, cumpriu na cruz e ele fez um novo pacto no seu sangue. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos já tinha ali o início da igreja. Mas esses 4 evangelhos não tinha sangue derramado. Então ali não é nova aliança, era velha aliança. Então quando ele morre, ele resgata o seu povo. E aí sim, ele divide a herança para aqueles que crescem. E no ano 70 sofreria o juízo, e dali para lá Deus seria um em todos. O que eles iam oferecer no futuro? Olha, vamos ver aqui. O que seria mostrado no século futuro? As pessoas hoje vivem uma vida cristã preocupada. Seria o anticristo que Paulo está dizendo, para que no futuro, no século vindouro, eles iam mostrar o quê? Será que Paulo tinha em mente que ele ia mostrar o anticristo? Seria a marca da besta, porque as pessoas hoje não vivem, é sempre anticristo, marca da besta. Seria o fim do mundo, as pessoas pensam que o fim do mundo, que Jesus falou que foi o fim do mundo de Jerusalém, eles pensam que o fim do mundo vai ser para os dias de hoje. Qual é o juízo que Deus proporcionou depois que ele destruísse Jerusalém? Me mostra lá, não tem nenhum juízo. Depois que acabou a lei, que veio o juízo ali sobre Jerusalém, ali começou o reinado de Cristo eternamente. Seria o pecado de Adão, porque as pessoas hoje estão dizendo, olha não, Adão que fez isso com a gente. Quando eu me volto antes da cruz e me coloco ali antes do sacrifício, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. O que seria mostrado no futuro, então? Igual o verso 7 diz. Efésios 2, 7. Para mostrar, eles ressuscitaram eles. Deus foi misericordioso com eles. Para quê? Paulo está dizendo no verso 7. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que seria mostrado hoje? Hoje, glórias a Deus que nós temos esse entendimento. Quando lemos esse versículo, nós sabemos que nós não tivemos debaixo do pecado de Adão. Mas o que nos mostra hoje? O sacrifício de Cristo. Como Cristo foi bondoso para com eles, como Deus tirou eles daquela situação da morte de Adão, dando vida em Cristo,
para hoje nós olhamos para uma bênção dessa, como Deus foi bondoso para com eles, a bondade de Deus tirando eles daquele pecado, transportando para o mundo espiritual, pelo sacrifício de Cristo, para mostrar hoje no século vindouro, e sempre vai mostrar isso baseado nas Escrituras, como Deus foi bondoso para com eles. E conosco, como Deus melhor ainda, meus irmãos. Nós não precisamos passar, eles precisaram passar pelo pecado de Adão. Foi uma transição do velho homem para a nova natureza de Deus. Então hoje nós não fazemos parte do pecado de Adão. Nós já nascemos com a conta cheia, já nascemos ressuscitados em Cristo. Eles foram transportados do mundo das trevas para o reino do seu Filho, na região celestial. Nós, quando nascemos, nós já nascemos nas regiões celestiais. O que seria isso, então? Quando eles nasceram na região da sombra da morte, do pecado de Adão. Quando Cristo veio, tira eles daquela posição de morte e transporta para Cristo, para o reino de Deus, para o reino dos céus. Essa é a região celestial, onde Ele é o cabeça e nós somos o membro deles e fazemos parte do mesmo corpo e somos a família de Deus. Essa abundante riqueza foi manifestada a quem? Então Paulo está dizendo que aquela riqueza dele foi manifestada para quem? Para a igreja do primeiro século. Quem passou pelo pecado de Adão? A igreja do primeiro século. Então essa abundante riqueza, essa bênção que aconteceu foi para quem? Foi para eles. O que significa assentar na região celestial? Eles estavam no pecado de Adão. Quando Cristo vem, tira eles daquela posição e transporta eles para o reino do seu Filho amado. Então, o que seria essa região celestial? Região celestial, meus irmãos, é sair da morte de Adão, igual eles saíram, para a vida em Cristo. Quando eu e você nascemos, nós já nascemos nas regiões celestiais. Aonde que é isso? Na nova aliança. Nós já nascemos no novo pacto. Eles nasceram no pacto de Moisés, no Monte Sinai. Cristo vem ao fim da lei e agora ele faz novo todas as coisas. Então, quando eu e você nascemos, nós já nascemos nas regiões celestiais, no pacto que foi feito pelo Espírito. Então, nós estamos assentados. Na realidade, eles assentaram, nós quando nascemos, já nascemos nessa região celestial, sentado com Cristo nas regiões celestiais. Ainda que o nosso corpo, ele pertence a essa terra. Mas a nossa mente, ela precisa avançar no conhecimento para desfrutar as maravilhas que Deus tem proporcionado para conosco. Simã, e o que acontece então? O que é que eu vou pregar para aqueles que não conhecem essa graça? O que é que Paulo pregava para aqueles que não conheciam essa graça? Se você for lá em Colossenses 1, versículo 19, ele está dizendo: aprove a Deus reconciliar o céu e a terra pelo seu sangue. Deus, ele já reconciliou o mundo para com ele. E agora o que falta? É essas pessoas entender que ele é filho de Deus e deixar de praticar as obras da carne, que só traz dificuldade para eles.
Converter, meus irmãos, não é salvar no espírito, porque os espíritos foi salvo na cruz. Converter é você sofrer uma metanoia, mudança de mente. Então hoje, o que é preciso? Você que está ouvindo essa palavra, você que não entendeu ainda, você não precisa ir em um templo para você ser cristão. Você precisa entender que você já nasceu em Deus e agora você precisa reinar em vida e mudar. Mudança de mente. Andar como filho amado, para você não herdar na eternidade, mas herdar que você já é eterno, herdar a bênção que Deus proporcionou para você. Sim, mas o cara que está matando, está roubando, o que eu vou fazer dele? Meus irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos julgar pela aparência. Jesus disse, olha, o homem julga a aparência, mas eu não julgo ninguém. Com quantos anos você sofreu a metanoia? Com 20 anos? Pois bem, e o resto que você fez, as suas maldades? O que você iria fazer com elas? Se alguém te julgasse há 20 anos atrás? Se mas eu sofri uma metanoia com 50 anos, e o que você vai fazer com aqueles 50 anos que você foi um assassino, matou, ou fez lá fez o que deu na sua telha? Será que Deus vai cobrar isso em você ou você já recebeu nesse reinado seu de carne? Então, se uma pessoa está lá no hospital, na última hora, vamos dizer que é um assassino mais perigoso do mundo, naquela última hora ele sofreu uma metanoia, é eu que vou avaliar isso? É comigo? Eu entendo o coração do homem? Então eu não posso julgar ninguém. Porque Cristo contou uma parábola que ele chamou vários trabalhadores para trabalhar. O primeiro foi 9 horas, o segundo 10 horas, o terceiro meio-dia, o quarto 4 horas e o último já foi na última hora 6 horas. E no final, quando ele foi pagar, ele pagou todos eles igual. E aí teve alguém que reclamou. O homem não tem que reclamar de nada, meu irmão. Meus irmãos, a salvação foi um dom de Deus. É um presente que Ele deu, não porque nós merecemos. É porque Ele quis que essa salvação, Ele tirou aquele povo, salvou eles e diz que não iria olhar mais para o homem, porque o homem é falho. Ele apenas quer que você sofra uma metanoia, não para herdar a eternidade, mas para você entender que você é um filho e precisa desfrutar daquilo que o Pai deixou. Então, quando aquela parábola diz que aquele homem pagou todos eles igual, e teve um que chegou de manhã cedo, ele reclamou. Ué, eu estou aqui desde manhã, agora você vai pagar esse cara a mesma coisa que eu ganho? E aí aquele senhor disse, olha, eu não posso ser bom com ele? O seu preço é esse, mas será que eu não posso usar de bondade para aquele que chegou na última hora? Então, baseado nisso, meus irmãos, nós não podemos julgar. Nós podemos corrigir, exortar com amor. Paulo diz, se você convencer o seu irmão do erro, você ganhou ele. Você salvou ele daquela situação. E quantas vezes, meus irmãos, nós podemos salvar pessoas em vez de julgar ela, dizendo que não tem jeito para ela? Se Deus fez aquela pessoa, quem somos nós para julgar ela? Então, saiba disso, você já nasceu nas regiões celestiais, no plano perfeito de Deus.
ainda que muitos não conseguem ter esse entendimento. Mas que você possa entender que nós já nascemos nas regiões celestiais. O que é isso? Isento da morte espiritual de Adão. A morte física, todos vamos passar por ela. Mas a Bíblia diz que, falou que morrer para ele era Cristo e viver era lucro. Então, fica essa palavra. Estamos juntos, inscreve no canal, dá um joinha, divulga esse vídeo e comente também. O seu comentário é muito importante. Um abraço, valeu, até mais.